Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui nos estúdios da Intelidata em Brusque, recebendo a doutora Leilane Marcos, para uma conversa assim, muito interessante sobre a Movision e sobre a internet das coisas, sobre IA e sobre wearables. Então, acompanhe a gente aí nessa jornada. Doutora Leilane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui para a gente compartilhar um pouco dessas tecnologias e também a relação dela com a saúde. Ah, que legal. Bom, vamos começar falando um pouquinho, então, de trajetória, né? Como é que você começou? O que você está fazendo agora? Como é que foi essa história toda? Bom, em 2007 eu me formei como fisioterapeuta e para mim é uma profissão apaixonante. A gente sabe da importância dela, do quanto que a fisioterapia muda, modifica e constrói e reabilita os pacientes. Mas na prática clínica eu comecei a perceber que a gente tem alguns desafios para além da tecnologia, para além do contato com o paciente. Porque fisioterapia, vamos lá, verdades, é chata, né? É chata, dói, é repetitiva, Ninguém é quer cansativa, fazer, ninguém né? quer fazer. Quando melhora, não volta. E entendendo que para você ter um bom resultado, você precisa de constância na fisioterapia, adesão ao tratamento, a gente começa a ficar um pouco frustrado como profissional. Poxa vida, é tão importante, a gente sabe do resultado que traz, mas para o paciente parece que isso não tem valor. Então, muito dentro dessa minha inquietação veio por conta disso. É claro, eu acabei indo muito para a área da educação, né? Me tornei professora, fui para o mestrado em tecnologia da Que saúde, legal. comecei a conhecer mais sobre tecnologia, mas esse anseio e essa angústia permaneceu. Até porque quando a gente faz um paralelo com a educação, a gente também passa isso em sala de aula. É, né? Então, a educação ela é importante, aprender é essencial, mas você ficar 4 horas ouvindo alguém falar também não é bom. Então, eu sempre tive essa inquietação, como tornar algo que é tão importante também algo que seja valoroso, interessante e, claro, motivador, já que estamos Que no legal. MotivaCast, Bacana. né, motivador. E aí foi justamente nesse caminho que, conhecendo as tecnologias e tudo mais, é que a gente encontrou a realidade virtual. Primeiramente, eu usei ela como instrumento para sala de aula, para treinamento com os meus alunos. E eu olhei, pensei, acho que dá pra gente fazer mais coisa com essa tecnologia. E foi no iniciozinho dela? Das tecnologias, como elas começaram a aparecer, que vocês começaram a utilizar, não? E não, isso já faz um pouco. Já faz um tempo. Faz um tempo, assim, né? Foi uma longa trajetória até encontrar essa tecnologia e entender que ela serviria para essa finalidade, né? Então, isso já deve estar fazendo aí uns 6, 7 anos que eu comecei a namorar com a realidade virtual para tentar entender como é que ela poderia vir para a reabilitação. Justo. Então, foi nesse caminho, assim, que eu fui me desenvolvendo como professora, como pesquisadora e também a tecnologia vindo como um suporte para isso. Caminhando lado a lado, né? Exatamente. Ah, que bacana. E agora eu queria saber um pouco sobre a Movision, né? Eu estava vendo aqui que ela se destaca no campo da reabilitação virtual. Como é que surgiu a ideia de fundar a empresa e qual foi a visão por trás dessa inovação? Ela surgiu porque, primeiramente, o meu marido ele desenvolve muitos cenários em 3D, na época, voltados para arquitetura. Então, eu falei, gente, já está em casa, né? Por que a gente não pode tentar fazer com que esses cenários sejam um ambiente de reabilitação? Nesse sentido, a gente pensou muito em criar cenários para reabilitar em realidade virtual. Então, o paciente usa o óculos, ele ia estar inserido em um outro ambiente e ali ele ia poder interagir com o ambiente, ter ali a motivação, engajamento, colocar elementos gamificados para motivar a reabilitação. Só que a gente pensou, poxa, será que isso vende? Será que esse produto ele se torna um negócio ou não? Porque é a diferença. Você pode ter tecnologia, não quer dizer que você tem um negócio. Tem alguns pilares aí para funcionar, né? Exatamente. Então, a gente entendeu que, além dessa necessidade do paciente de melhorar a terapia em si, a gente tem por trás disso um fisioterapeuta. E durante a terapia, muitos dados são gerados. O dado do movimento do paciente, a quantidade de repetição do exercício, a velocidade do movimento. E são informações que a gente perde, porque elas não são mensuradas. Como o óculos possibilita isso, ele tem o próprio, né, o joystick deles, permitem que a gente colete esses dados, a gente transformou isso numa plataforma. Que bacana! Então, para além do cenário voltado para essa questão do engajamento do paciente, a gente traz os dados da terapia. Que legal! O que a gente entende é que daqui a algum tempo nós vamos ter um banco de dados ideal o suficiente para discutir mais e trazer indicadores de funcionalidade. Olha só. Porque aí essas medidas que antes eram perdidas,
normalmente, durante um procedimento terapêutico, o exercício em si, o que eu consigo me lembrar, né, que eu vou notar ali, é o número de repetição que o paciente fez e a série. Uhum. Os demais detalhes acabam se perdendo. Agora, se eu tenho uma tecnologia que faz essa coleta de informação para mim... Nossa, vira um Big Data. Exatamente. E aí a gente tem um negócio. Então, o negócio Movismo, ele surgiu disso. A gente quer atender uma necessidade do paciente, da terapia, mas a gente também quer atender uma necessidade da fisioterapia e, digo mais, da profissão. Porque o fisioterapeuta, ele precisa de informação e de dados para mostrar o quanto que a terapia está evoluindo. Isso vai dar... Isso, na verdade, vai dar inputs para ele melhorar até o estilo de tratamento, Exatamente, tudo. Né? Apoia a tomada de decisão terapêutica, ele consegue comprovar para o paciente melhora. Isso também faz parte do engajamento. As pessoas querem saber como elas estão indo no processo. Passa mais segurança. Exatamente. Então, eu mostro, olha, você estava nesse ponto, olha como a gente evoluiu ao longo do tempo. Isso colabora também, além, é claro, de ser informação até mesmo para a prescrição e para que a gente consiga compartilhar isso. Sim. Quando meu paciente está lá comigo e eu preciso fazer o encaminhamento dele para o médico, quais são as informações que ele está levando? Eu preciso dar dados muito reais. Mais preciso agora. Com certeza, essa é a ideia. Que legal, muito bacana. E fica agora aquela curiosidade, porque inovação a gente sabe que acontece o tempo todo, mas ela não é um mar de rosas, né? Eu quero saber como é que foram os primeiros desafios para colocar isso em prática. A gente tem o desafio da tecnologia. Ela não é uma tecnologia barata para ser desenvolvida. Então, nós estamos ainda numa fase onde a necessidade de profissionais da área de tecnologia de desenvolvimento é essencial. Hoje é uma área que tem expandido de forma considerável. O outro ponto é essa conexão entre a tecnologia, né, o desenvolvedor e a saúde. E o profissional de saúde, como é que essas duas áreas se conectam e conversam, porque são conversas completamente diferentes. Né? Então, você alinhar isso é um desafio. Um desafio, claro, quando a gente tem interesse e disposição, ambos os lados conseguem... Funciona. Eu falo muito para o nosso time hoje de desenvolvedores, que hoje eles já começam a entender de fisioterapia e eu já estou entendendo de desenvolvimento. Daqui a pouco estão dando aula de fisioterapia, né? Exatamente, está todo mundo junto porque precisa, claro. sabe? Precisa ter essa sinergia e a gente percebe que realmente esse foi, de início, esse foi um ponto, digamos, um tanto desafiador. E, claro, além disso, a gente tem a questão da tecnologia em si, o óculos de realidade virtual. A gente tem que entender que ele nasceu para uma questão e a gente está trazendo ele para uma outra realidade. Verdade, é uma adaptação, né? Exatamente. O óculos, ele veio muito para a área de jogos. Ok, é sensacional jogar, mas a característica de quem joga não é uma característica necessariamente ativa. Você não consegue ficar 8 horas jogando com óculos de realidade virtual em cenários... Verdade. De atividade, de exercício muito intenso. Tem o peso do equipamento e tal. Não vai conseguir ficar esse tempo todo. Então, não teve uma grande aderência. Por conta disso, o desenvolvimento dessa tecnologia ele é um pouco mais lento. A gente vê, né, a Apple que parou de desenvolver o Oculus Vision Pro, porque viu que as pessoas não aderiram a isso, porque ainda não vem em valor. Agora, quando a gente pega o óculos e traz para essa realidade da reabilitação e entende que, para além da fisioterapia, ela tem hoje já ótimas evidências para reabilitação, por exemplo, na área da psicologia, sabe? Tanto para tratamento de fobias, para desenvolvimento de habilidades sociais com as pessoas neurodivergentes. Então, você vai começar a perceber que talvez essa tecnologia precise ser voltada para esse público da saúde, esse público do cuidado, e pensando justamente de que forma que a gente pode melhorar o cuidado em saúde. Que legal. E a gente sabe que empreender é questão de resiliência, né? E nessa área que tu tá atuando, principalmente, porque acredito que as inovações acontecem o tempo todo, né? Se atualiza muito rápido. Como é que você trata disso? Bom, gente, falando de motivação, eu não sou muito dos clichês na prática, mas tem umas frases que a gente precisa sempre estar lembrando, né? Funciona, né? E motivação é igual banho, né? Você tem que tomar todo dia. Não adianta. Às vezes mais de uma vez, quando é verão, é bom lembrar, né? É porque verdade, precisa. Okay. Então, é difícil, sabe? Eu conto na mão quantas vezes, assim, eu já pensei em vou largar tudo, ficar só como professora, né? Pra trabalhar menos. E uma das coisas que eu sempre falo é que eu preciso de vários motivos, talvez, para eu desistir. E só um para não desistir. Então, sempre que eu encontrar um motivo para dizer
tá, ainda não vou desistir. Esse é o equilíbrio, né? Esse é o equilíbrio, assim, porque realmente as coisas vão, às vezes, né, tendo desafios, e a gente precisa sempre, eu sempre me pego no último fiozinho e dizer assim, não, ok, achei um motivo, eu vou continuar. Enquanto tiver um motivo, eu vou continuar. E para evoluir, a vida acaba cobrando, né? Uhum. Senão você não se mexe, não sai da zona de conforto. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui que eu achei muito importante fazer. Agora voltando um pouquinho para a Movision, né? Poderia nos explicar como que essa reabilitação virtual, através da empresa, impacta positivamente a vida das pessoas e da comunidade local? Com certeza. Inclusive, a gente já começou alguns desenvolvimentos de tecnologia, entendendo, claro, o nosso carro-chefe é a realidade virtual imersiva, com uso de óculos, mas que eu posso desenvolver outras tecnologias com o mesmo intuito de melhorar a reabilitação. Então, a gente está utilizando hoje já a realidade aumentada, onde eu transformo o celular de qualquer pessoa em uma maneira, né, em um meio para conseguir fazer a reabilitação. Sem a necessidade do uso do óculos. Sem o óculos. A ideia é justamente tornar mais acessível essa possibilidade de reabilitação e essa tecnologia. Mas o que a gente pode ir, onde a gente pode chegar? Bom, talvez com óculos o público fique um pouco mais limitado, mas com o celular eu posso chegar em qualquer lugar. Então, o que a gente entende, claro, né, a gente às vezes está numa cidade onde a gente tem uma oferta de serviços em saúde muito boa, estamos bem localizados, né, ainda mais aqui em Brusque, a gente tem visto que realmente os serviços de saúde estão cada vez mais crescendo e de qualidade. Agora, a gente tem que entender que existem cidades que não têm esse acesso. Justo. Então, como eu chego lá? Eu consigo chegar com a tecnologia. Legal. Então, a gente imagina muito que é possível que a gente melhore a qualidade do atendimento, levando essas tecnologias para aqueles lugares onde eu preciso de reabilitação, mas que talvez eu não tenha o fisioterapeuta, eu não tenha um centro de reabilitação especializado, e a tecnologia vai permitir que eu consiga até monitorar esse atendimento à distância. Poxa. Então, a gente está começando a pensar nessa estrutura da empresa já para essa entrega de telereabilitação para garantir o cuidado. Isso até vem de uma dor que eu percebi muito por conta dessas cidades que são centros de referência de cuidados. Lá em Florianópolis, nós temos como referência para o cuidado de uma doença chamada de fibrose cística. E esses pacientes que têm essa doença, eles precisam fazer fisioterapia para sempre. O problema é onde eles vão encontrar esse atendimento. Ok, Florianópolis tem, Brusque tem, mas quando você vai para as áreas, para as cidades, às vezes mais do interior, fora, né, ele não clusters. tem tanto acesso. Uhum. Então, eu fiquei pensando, como possibilitar isso? Poxa vida, ele vem uma vez por mês lá, recebe, claro, orientação do fisioterapeuta, mas não tem o acompanhamento. E se a tecnologia fosse e fizesse esse trabalho? Espetacular. Então, essa é a nossa ideia de trazer essa possibilidade social, de expandir mais o cuidado em fisioterapia e, acima de tudo, um cuidado com segurança, com qualidade, porque realmente, para a gente ter um bom resultado, a gente precisa garantir. Isso, está em desenvolvimento agora. Isso, exatamente. Que a gente está na fase final. A Movision ela foi contemplada com 2 editais de subsídio da FAPESC, tanto o Impulsiona SC, que a gente trabalha para o desenvolvimento da tecnologia da reabilitação em realidade virtual imersiva, e também para o Mulheres Mais Tech, e é onde a gente está desenvolvendo a realidade aumentada. O nosso foco é realmente que essa tecnologia ela venha para esse serviço, para o serviço público, né? Tem parceria com a UDESC, com a Universidade do Estado de Santa Catarina, então a gente está tentando já, além de desenvolver a tecnologia, a gente também traz a comprovação científica, Legal. porque a área da saúde a gente precisa, claro, né? Então a gente faz isso muito em paralelo, e a ideia é justamente que isso venha e seja trazido para a sociedade, consiga modificar um pouco a forma como a gente faz a reabilitação. Ah, que legal. A doutora falou agora nos bastidores há pouco que vocês foram premiados em Itajaí, né? Queria que falasse um pouquinho do prêmio também para o pessoal saber como é que foi. Exatamente, né? Nós somos membros da ACAT, também da Associação de Comércio da cidade de Itajaí. Então, ano passado nós recebemos o prêmio Destaque Inovação, por conta dos serviços, da tecnologia desenvolvida. Nós já estamos desenvolvendo o que a gente chama de POC, que são os testes com a tecnologia. Então, a gente já está chegando, né, na comunidade, e isso já está trazendo resultados bem positivos. É muito bom o reconhecimento, né? Coordenadora e docente do curso de fisioterapia da Unifeb. Como é que tu conecta isso aí com o teu lado empreendedor? Nossa, muito, muito. Porque, primeiro, quando você é professora, você faz uma gestão ali de 30, 60 alunos,
Então, você precisa desenvolver habilidades que se conectam muito com a questão do empreendedorismo e da gestão, assim como a coordenação. Para mim, hoje, a Unifeb, para mim, empreendedor, é uma grande escola, porque a gente faz essa gestão pedagógica, claro, mas tem a gestão de pessoas, com os professores, tem a entrega para o cliente, que é meu aluno. Então, tudo isso tem feito com que eu desenvolvesse essas habilidades. Afinal, eu sou uma profissional da saúde, viemos de uma formação onde essa parte do empreendedorismo não é estimulada, não é construída. Justo. Inclusive, hoje, na faculdade, a gente busca por isso, a gente faz os alunos constroem hackathon para desenvolver tecnologia, eles fazem visita nas áreas de inovação. Nós temos na faculdade uma sala de reabilitação em realidade virtual, claro, assim, né? Óbvio que tinha que ter, né, gente? Tinha como não ter. Porque a nossa ideia é preparar já o aluno para isso. Porque nós sentimos, imagina, eu me formei há quase 20 anos atrás, eu senti falta, né? Então, hoje, no cargo, ele permite com que eu desenvolva essas habilidades de gestão, de empreendedorismo, de compreender um pouco mais, realmente, e desenvolver habilidades que eu não tinha. Que bacana. E o ambiente acadêmico acaba também trazendo essa possibilidade de coisas que ainda não, né, na pesquisa e inovação, que não estão no mercado ainda também, né? Exatamente. E acima de tudo, que a gente quer muito, e a gente traz muito isso dentro ali da Unifeb, é que, ok, não está no mercado, mas vai chegar. E a gente tem que levar. São os nossos alunos que vão levar essa tecnologia para lá. Que bacana. E quebrar muito. Acho que esse é um desafio nosso. Eu hoje faço meu pós-doutorado, meu estágio pós-doutoral na UDESC, e é isso que a gente quer quebrar. Parece que a universidade está numa caixinha, a sociedade em outra, a gente forma aqui, põe na sociedade, agora vai. Justo. E as empresas estão aqui na sociedade, parece que não tem conexão. Não, a gente precisa conectar isso. Não faz sentido esse distanciamento. E lá fora é um modelo já consolidado, né? Empresa investindo na universidade, vice-versa. Isso, né? Na verdade, é um desenvolvimento como um todo, né? Exatamente. Então, isso a gente busca lá dentro da Unifeb. Lá a gente tem um campo muito facilitado e a gente tem aí, talvez, os desafios em outros lugares, né? Então, as universidades federais e estaduais estão começando. E aí também, né, graças a um apoio aí da FAPESC, a criar esse laço. Então, hoje a gente já tem editais muito interessantes que buscam trazer doutores para dentro das empresas. Então, a gente vai fazer essa conexão sociedade e também universidade. Que legal. Que legal. Tô impressionado. E é bacana saber como que a gente está num polo de inovação aqui, né? Uhum. É muito bacana saber disso. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os pilares da Movision, né? O que vocês adotam como pilares para promover o desenvolvimento humano e essa inclusão social? O que a gente busca é entender que a dor que a gente quer solucionar, o desafio que a gente quer superar, tanto da profissão fisioterapeuta quanto do nosso paciente, ela pode ser resolvida de várias maneiras. Hoje, a gente enxerga isso através da realidade virtual e dessas tecnologias. Mas que a qualquer momento essa tecnologia pode vir a ser outra. Isso faz com que a gente se motive, inclusive, para continuar sempre, né? Não depender apenas de uma inovação e de uma tecnologia. Então, acho que esse é um pilar. É o pilar de entender que nós temos um problema e eu quero resolver ele. Como? A gente vai buscando essas alternativas. Perfeito. Que a gente não quer que aconteça, e aí a gente pega as histórias, né, clássicas da inovação, as videolocadoras que fecharam. Justo. Justo. E aí você descobre que a Blockbuster teve a possibilidade de comprar o Netflix, não comprou, sabe? Então, ela tinha uma dor, ela entendia a dor do cliente, mas pensou, não vou resolver de outra maneira. A gente não tem isso. Então, essa flexibilidade, acho que permite com que a gente consiga pensar e sempre buscar por novas estratégias. Esse é um ponto. E é uma liberdade também, né? Com certeza. Com certeza, é uma liberdade que a gente pode ter. Que bom, né? Que hoje a gente tem essa flexibilidade para poder utilizar a tecnologia que for. O outro pilar, que eu acho que é muito importante, é realmente entender a entrega, né? O que eu estou entregando para o usuário, isso faz sentido para ele. Então, quando a gente constrói as nossas tecnologias, a gente faz isso cientificamente, porque as metodologias permitem com que eu consiga fazer e desenvolver tecnologias focadas no usuário. Então, a gente chama o paciente para fazer parte desse processo, a gente chama o fisioterapeuta, eles... Vira um ecossistema. Exatamente, porque eu preciso desses pares. Não faz sentido eu criar algo que, para mim, é ótimo, mas
para o meu cliente não faz sentido. Justo. Então, esse é um outro ponto. Não vamos entregar nada que não faça sentido para esse cliente. Pô, que legal. E o terceiro ponto é a ciência. Atrelar a ciência, ela é fundamental, porque a gente fala de saúde, eu tenho que validar isso, né? A gente tem uma agência regulatória que está de olho ali. Então, esses são os nossos principais pilares. Poxa, aproveitando que tocamos nesse assunto de agência regulatória e tal, né? Como que eles lidam com esse lado? Eles ajudam, eles dificultam? É uma parceria? Como é que funciona isso? Bom, a gente está no momento em que a própria Anvisa vem questionando, vem consultando o ecossistema para entender de que forma que a gente vai desenvolver essas tecnologias e que elas cheguem com segurança para os pacientes. Tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Então, quando você pensa em desenvolvimento de software e essa validação e esse registro da Anvisa, as exigências da Anvisa para software é a mesma para uma medicação. Olha só. Mas como? Poxa vida, se eu faço uma medicação, eu tenho que ter uma estrutura para isso. Eu tenho que ter um laboratório, higiene, limpeza. Mas é para software, eu não preciso disso. Eu consigo fazer numa sala comercial. Então, a Anvisa também está tentando entender como é que vão ser esses níveis de exigência. E adaptar isso. E adaptar. Ela faz essa classificação, a depender da complexidade, da tecnologia e do software, principalmente, para saber quais serão os dispositivos legais que ela vai usar para fazer esse julgamento. Mas a gente tá construindo. A gente está literalmente trocando pneu. O carro andando. Então, a gente entende, sabe? Quando a gente chega lá, sente uma burocracia e a gente precisa explicar, porque eles né, é novo para a agência, claro, esse todos, processo. Né? Então a gente ainda está nesse processo aí de refinamento. Que legal, legal. E a gente já está falando de futuro, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais, né? Sim. Quais são os próximos passos, as grandes ambições da Movision, e também queria saber se tem planos de expansão. Sim. Esse ano é o ano que a nossa plataforma chega ao mercado como produto para venda mesmo. A gente acredita que ela atingiu a maturidade necessária, né? Talvez alguns digam, Leilane, a história do MVP, de testar. Ok, já fizemos isso. Mas quando a gente fala de saúde, né? Pode ser a professora agora falando, vamos entregar com segurança, porque é melhor. Então, ela vai chegar agora no mercado brasileiro, né? Então, nosso foco é atender esse público especificamente. Ela chega focada ainda em reabilitação funcional, e aí a gente já tem aí a perspectiva de evoluir para o cuidado do paciente com dor, posteriormente ir para as outras áreas também da saúde, que também necessitam dessa atenção, a área da enfermagem, a medicina, e desenvolver mais cenários para esse ecossistema. A ideia é realmente que a plataforma ela consiga atender várias demandas voltadas aí para o cuidado, para a reabilitação, para o fator distração, que é importante quando eu falo de cuidado. A gente reclama tanto do celular que distrai. Pois é. Mas durante uma troca de curativo, é preferível que a pessoa realmente esteja distraída, porque é desconfortável. Então, a gente está pensando realmente em trazer muito isso para a realidade. E claro, né, como uma boa sonhadora, desejo muito que no futuro a gente tenha a nossa própria tecnologia, né? Tenha o nosso óculos, os nossos wearables específicos para justamente quebrar um pouco das limitações e da dependência de uma tecnologia importada e facilitar realmente esse acesso. Hoje isso ainda fica muito na mão dessas big techs, né? Isso, exatamente. Mas é uma briga de cachorro grande, né? Tem que ver bem se vale a pena, né? Exatamente. Justo. Eu agora também fiquei curioso para saber como que vai ser a comercialização, quem quer conhecer o produto, como é que ele faz, como é que vai ser esse movimento? Então, hoje a Movision, ela, para a sua comercialização da nossa plataforma, ela vai ser um sistema SaaS, porque afinal de contas a gente tem todo um banco de geração de dados, de dashboard de manutenção. Faz todo sentido. Então, a gente acaba tendo esse sistema SaaS, né, de recorrência para ter acesso. A ideia é que a cada 3, 4 meses a gente lance novos cenários para reabilitação, cenários diferentes, e aí a gente consegue ampliar mais ainda essa plataforma. E ela vai ser num cenário B2B? Ela vai ser para profissionais
Isso. Tem um clínica. B2B2C, a gente pensa até, sabe? Com pode potencial, ser que exatamente. o consumidor final também A possa. gente espera, a gente entende B2B as empresas de fisioterapia, B2C o fisioterapeuta direto, então aquele físio que trabalha no atendimento domiciliar, sozinho, né? Ah, entendi. E a gente imagina muito que daqui a algum tempo, quando essa estrutura mais da telereabilitação, né, tiver mais digamos, evoluída, a gente chegue para o B2B2C. Daí é o paciente levando óculos para continuar a sua reabilitação em domicílio. Ah, que bacana, que bacana. Então hoje quem gostaria de conhecer a Movision, acessa... Pode acessar o nosso site, www.movision.com.br, pode nos seguir nas redes sociais, Movision VR lá no Instagram. Legal. E conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia. E aqui no vídeo também vou deixar todos os links. Agora, vamos para o nosso conceitual aqui do MotivaCast, né? Para os jovens profissionais, os aspirantes a empreendedores, né, que nos ouvem, qual é o conselho que você daria para quem deseja seguir esse caminho semelhante ao seu, né? Combinando paixão, inovação e impacto social? Às vezes a gente busca as ideias e as soluções muito longe, né? A gente tenta, eu preciso fazer uma formação, eu preciso fazer uma pós, eu preciso estudar mais, preciso ir para fora do país. Isso ajuda muito, né? Abre o mundo, expande o nosso mundo de conhecimentos. Mas é bem interessante e importante a gente alinhar propósitos. É muito difícil você trabalhar com algo que você não tenha a mínima afinidade ou a mínima paixão por isso. Quando eu olho para a Leilane, sem ser CPF, sem CNPJ, sem nada, e eu olho para o meu propósito, e a gente leva tempo para descobrir, né? É fácil falar agora aos 40. Se me perguntasse aos 20, eu não tinha nem ideia do que era isso. Justo, né? É verdade. Mas quando tira tudo de mim, quando tira os títulos, o trabalho, o que sobra é uma pessoa que, independente de onde está, gosta que esse ambiente seja um ambiente agradável. Que seja bom. Dificilmente você vai me ver assim, pesando o clima. Não, eu sou alegre, eu brinco muito, porque eu gosto desse ambiente agradável. Onde que isso impacta na minha empresa? É tudo. Ela é a base, né? É a mesma coisa que eu quero fazer com o meu paciente, é a mesma coisa que eu quero fazer com o fisioterapeuta. Então, vejam, eu não precisei ir tão longe. Talvez longe para trazer a tecnologia, mas o propósito ele estava muito perto de mim. Eu precisava era olhar para isso e entender. Eu falo muito para os meus alunos para que eles conheçam seus hobbies. O que você gosta de fazer? Porque às vezes é ali que vai estar a resposta para o teu diferencial. Você gosta de tocar música? Já pensou em fazer terapias que vão envolver a música, por exemplo? Você gosta de um esporte? Qual é o esporte que pode, de alguma maneira, conectar com o teu lado empreendedor, quem sabe, e trazer uma nova possibilidade? Porque essa é a base, a gente sai de dentro dessa realidade. São aquilo que a gente gosta, são as nossas dores também. Eu venho também de uma história onde a minha mãe sempre foi doente. Ela teve uma doença logo quando eu nasci, e durante toda a vida, né, todo o tempo que ela passou, ela acabou falecendo, ela foi uma pessoa que ia muito para o hospital. Muito. Então eu vivia dentro de hospital. E era ruim, era chato. Então, por que não mudar isso? Verdade, veja que são coisas da vida que vão acontecendo e que a gente olha, poxa, eu não quero que outras pessoas passem por isso, eu quero mudar isso. E foi assim que a Movision nasceu e que traz base. Então, talvez seja isso. Olhe para frente, descubra novas tecnologias, busque por essas possibilidades, mas olhe um pouquinho para trás, veja o que te doeu, o que você tem afinidade. É talvez aí que vai estar o teu diferencial. Poxa, que legal. Doutora Leilane, e é com isso que a gente vai chegando ao final do nosso episódio hoje, do nosso podcast. Quero te agradecer demais a presença. Foi uma conversa muito bacana e queria que tu deixasse as suas palavras finais também para o nosso público. Gente, empreender, ele é um grande desafio, como tudo nessa vida, né? São escolhas. A gente sempre pensa onde a gente vai estar daqui a 3, 4 anos. Você empreendendo ou não, você vai passar por esses 3, 4 anos, né? O tempo, ele é o fator indeterminado aí para nós, né? Vai acontecer, não tem muito o que fazer. O que é que você vai fazer com ele é o que vai ser o grande diferencial. Então, não perca esse tempo. Aproveite ele da melhor forma possível. Busque por aquilo que realmente coincida com o teu propósito, com a tua vontade. Porque viver não é fácil. Então, vamos tentar deixar isso um pouco mais tranquilo, mais leve, fazendo o que a gente gosta. Que legal. Gente, hoje falamos com a doutora Leilane Marcos e eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço.